Por que você não pode confiar cegamente na Bíblia? Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Iemanjá e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. Então seja muito bem-vindo, se achegue aqui aos nossos trabalhos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, recomendo que você me siga nas redes sociais. O meu arroba é o mesmo em todas elas, é arroba Pérola Iemanjá, que nem aparece aqui no topo da tela. E hoje eu vou falar algumas questões históricas da Bíblia. Espero que todas elas estejam corretas. Pelas análises que nós fizemos aqui, elas estão ok na medida do possível. Dados históricos são dados que podem ir se alterando e se modificando com o tempo. Inclusive, é isso que nós, pelo menos nós, digo o nós como eu, Pérola, acredito que a Bíblia ela foi sendo modificada conforme foi passando o tempo. Por isso foram criando um Novo Testamento, outro Novo Testamento, outro Novo Testamento. Quando dava alguma coisinha ruim para aquela crença da igreja, para aquilo que a igreja queria pregar e queria que as pessoas fizessem, então eles iam lá e davam aquela modificadazinha, sabe? Para eles poderem continuar manipulando a mente das pessoas através da fé. Porque sim, infelizmente, a Bíblia ela foi manipulada para conseguir colocar cabresto na humanidade. A fé católica, ela era uma das maiores potências, né? Nas épocas aí medievais, gente, que assim, era absurdo o poder que o clero tinha sobre os reis, né, das monarquias. Eu posso até falando da besteira, que eu nunca fui muito boa em história, mas eu achei super interessante de trazer algumas informações aqui para você. Não sou historiadora. Se você tem alguma informação para acrescentar ou para corrigir nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, que aí eu regravo ele, trago conteúdo corrigido. Eu pesquisei, estudei um pouco, e é meio difícil de você encontrar todas essas informações. Lembrando que os apócrifos, eles estão todos escondidos lá no Vaticano, porque eles não liberam os apócrifos, não. Se você não sabe o que é apócrifo, dá uma pesquisada aí na internet. Algumas das coisas que fazem a gente não poder acreditar na Igreja Católica são essas aqui. Algumas palavras elas são muito fortes e eu vou ter que censurar elas parcialmente para que a plataforma não derrube o meu vídeo. Então, olha, vamos pro primeiro, ó. Em 325, no Concílio de Nicéia, Constantino o Grande criou a Igreja Católica após um genocídio de 45 mil cristãos, onde para renunciarem à reencarnação. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, os livros religiosos de todas as aldeias do Império foram coletados e assim eles criaram a Bíblia. Olha como ela começou belíssimamente bem, não é mesmo, gente? Tudo direitinho conforme as ordens e as criações de Deus, não é? Ah, meu Deus. Mas não para por aí, não. Em 327, Constantino, conhecido como Imperador de Roma, ordenou que Jerônimo traduzisse a versão da Vulgata para o latim, mudando os nomes próprios hebraicos e adulterando as escrituras. Pois é, escrituras adulteradas em 327. Nós estamos em 2022. Imagina quantas adulterações essa Bíblia já tem. Em 431, o culto à Virgem Maria foi inventado. Em 594, o purgatório também foi inventado. Por quê? Precisavam que as pessoas tivessem medo para que elas seguissem as palavras deles. Em 610, foi inventado o título do Papa. Em 788 foi imposta a adoração de divindades pagãs, para que as outras religiões pensassem que eles estavam de bem com todo mundo, entendeu? Em 995 o significado de Kadosh, posto de lado, foi adulterado para santo. Em 1079 o celibato dos padres foi imposto. Essa palavra ela é totalmente católica. Até então, o padre ele poderia se casar e ele poderia ter filhos. Mas as questões
financeiras eram mais importantes. Se o padre era o dono da igreja e ele tivesse um filho, o filho seria o herdeiro e aí a igreja iria perder aquela posse, porque iria poder ter uma briga ali por conta daquele domínio. Então os padres, eles não podiam mais ter nenhum casamento e nenhum filho para que a igreja não corresse o risco de perder seus bens. Tem nada de espiritual nisso. Em 1090, o rosário foi imposto. Em 1184, a Inquisição foi perpetrada. Em 1190, as indulgências são vendidas. Isso mesmo. O fato de se perdoar, sabe? De tirar a culpa quanto aos erros, eles começaram a vender. Eu te perdoo se você me der 1 quilo de ouro. Deus te perdoará, melhor, Deus te perdoará, basta trazer 1 quilo de ouro. Em 1215, a confissão foi imposta aos padres. Em 1216, o conto do Papa Inocêncio III sobre o terror do pão, um deus na mitologia grega que se transforma em carne humana, foi inventado. Lembra? Carne, pão. Em 1439, o inexistente purgatório foi dogmatizado. O que isso quer dizer? As pessoas não podem perguntar, mas de onde veio? Como assim? Qual que é o fundamento? Não tem fundamento. Fundamento é que é. Entendeu? Sim, é sim porque sim. Simplesmente isso aí. Em 1854, a Imaculada Conceição foi inventada. Isso mesmo, ela não foi descoberta, ela foi inventada. A questão é que mais de 2.500 coisas foram inventadas para escravizar a fé das pessoas e fazerem elas seguirem conceitos que simplesmente beneficiavam pessoas a conseguirem poder, dinheiro e status. Eles se apossaram de deuses de outras religiões, tudo simplesmente para conseguir manipular uma grande quantidade de pessoas e conseguir continuar tendo um grande poder sobre a sociedade. Hoje, a Igreja Católica, a crença na fé cristã, ela está em declínio, porque muitos jovens não conseguem mais se convencer diante desses argumentos que nada mais são do que grandes estratégias de manipulação, simplesmente para dominar a nossa liberdade de crer. E isso tudo faz parte da nossa evolução. A gente precisa tirar essas amarras da ignorância que fazem com que a gente não consiga ultrapassar determinados limites por conta dessas proibições absurdas, simplesmente porque eles desejavam conseguir manipular a grande massa. Agora depende de você. A gente não pode acreditar absolutamente nas palavras e nas passagens bíblicas. Eu não estou aqui dizendo para você jogar fora esse livro e simplesmente não seguir mais tudo o que está escrito ali. Mas eu digo para você ler e analisar com o pé no chão. Todas essas informações, elas estão sendo válidas? Se são informações que te ajudam a se conhecer, porque nós nos conhecendo, a gente consegue se aproximar do nosso Criador, que é a nossa essência, que é a nossa centelha divina, aí sim, esse trecho, ele deve ser seguido como uma filosofia de vida na sua vida. Agora, se esse trecho ele não traz nenhum conhecimento e nenhuma questão assim de te trazer uma evolução, aí você deve se questionar se aquilo realmente é válido para você levar com você no seu dia a dia. E olha, umas coisas bobíssimas que eu mesma já observei na Bíblia, lá está escrito assim: não cobiçarás a mulher do próximo. Você percebe o quanto isso está enquadrado numa ótica vendo a sexualização? Por exemplo, uma mulher então quer dizer que ela pode cobiçar o marido da próxima? São questões que acabam colocando a gente vendo que essa ótica ela foi colocada muito por uma sociedade machista, onde os problemas que aconteciam naquela época eram dessa maneira, então aquilo foi perpetrado de uma maneira onde Deus não colocaria essa distinção. Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que foi um conteúdo bem legal aqui pra gente trazer pra você, e espero que isso realmente te ajude a se conhecer melhor. Muito axé, entra no meu canal do Discord e também no Telegram, porque o Telegram a gente não tá sabendo se vai continuar, se não vai. Então é tudo Deus que sabe, né? Então tá aqui os dois links, QR Codes, não sei.
Vai aparecer na tela para você. Um grande beijo para você, até o próximo vídeo e tchau!